Glória! E aí, agora ficou legal. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu tô congelado. Eu tô mexendo aí. Tá. Tá me ouvindo bem ainda? Eu tô te ouvindo, tá? Você tá me ouvindo bem? Tô. Perfeito. Beleza. Então vamos continuar, né? A imagem tá travada aqui, mas eu não sei o que que tá vendo. Ah, é? Aqui tá tranquilo, tô vendo o seu perfeito. É, o meu travou aqui. Bom, vamos lá. Travado ou não, vamos ao que interessa. Fala aí, meu amigo. O que que você E manda pra aí? gente? Bom, a live tá meio que vascando, né? É o quê? Meio que vascando. O que é isso? Vascando Vasco, né? Tá caindo. Ah, tá. Tô brincando. Ah, Tá legal agora, agora tá legal. entendi. Me liguei, Vasco, tá certo. Agora tá legal, o pessoal tá falando que tá legal. Vasco. Vascaíno. Vamos lá, Ok. pastor. Diga. Hoje a gente se separou, né, de ontem para poder falar um pouco sobre 70 semanas de Daniel, correto? Estudou? É, claro. Eu vou passar vergonha nada. E, Ok. e, vamos deixar também aberto o pessoal a perguntar. Talvez alguém que viu a live ontem, assistiu. Hoje tem algumas outras pessoas que devem entrar no decorrer da live aí, que assistiram a live no Facebook, assistiram no YouTube e me mandaram algumas coisas, tá? Me perguntaram. Aí eu falei, eu não vou responder aqui, vou esperar na hora da live, você entra ao vivo e pergunta pra gente lá. Né? Faz a pergunta lá que a gente responde. Continuo congelado aqui no meu, mas eu tô ouvindo Eu tô te bem, ouvindo bem. entendeu? Eu mexendo aí para você, tá tudo tranquilo. Então vamos lá. É, o tema que a gente escolheu para abordar hoje é as 70 semanas de Daniel, né? E tá meu, mas Oi. Deu uma tá me vendo? vascada aqui. Não, mas ai, ai. O pessoal quer. Bom, Não vou falar mais, não, senão o pessoal que é vascaíno vai querer sair da live. é, bom, eu estava dizendo que o tema que nós escolhemos 70 semanas de Daniel. Em primeiro lugar, o Wesley, a gente precisa entender que isso é um tema muito complexo, tá? Não é Correto. fácil, não é fácil, principalmente quando a gente entra naqueles detalhes de 7 semanas, 69 semanas, e isso aí existe uma contagem, né, segundo os especialistas dentro da escatologia, e eles vão alocar isso aí em períodos de tempo gigantescos, né, 490 anos, enfim, 484 anos, e por aí vai. Só que essas coisas acabam confundindo um pouco a cabeça da gente e fica difícil de você entender realmente o que é as 70 semanas. Né? O meu pastor, por exemplo, ele se amarra em falar de escatologia usando esse tema, 70 semanas de Daniel. Porque se, a bem da verdade, quando você entra dentro dessa questão, você sabe que é um tema bastante alusivo. E ele, de fato, vai envolver todo o conteúdo escatológico, sem dúvida nenhuma. Então ele gosta muito. Eu já, particularmente, eu procuro entender essa questão logo de cara e matar logo a charada. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, justamente por quê? Porque existem pessoas aí que com certeza vão estar perguntando e a gente vai estar dando uma ênfase justamente a essa questão das perguntas, né?
A gente está aqui mais para tirar dúvidas, né? E acrescentar alguma informação, se necessário for. Entendeu, meu amigo? Correto. Então, eu estou totalmente à mercê. Você pode começar aí, entendeu? Eu sou um servo. Eu vou te dar uma base bíblica aí, até para o pessoal ler aí, a base que a gente vai usar é Daniel 9:21, né? Correto. Aí, lê para a gente aí, Daniel 9:21. Vamos lá. Daniel 9:21. Só para você ver aqui, ó. Ah, tá ligado, né? Quem quiser aí, gente, eu acho que o pastor vende e-book, tá? Só vocês pedirem aí. Se vocês verem aqui, ó. Tá lá embaixo. Ok? Direitos autorais. Então, vamos lá. Daniel 9:21. Isso, 9:21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem, ou anjo, né, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Esse versículo aí é extraordinário, né? Olha o que ele está dizendo. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que realmente é o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Isso aqui é espetacular. Tá? O que vai nos ajudar também, justamente, para a gente entender melhor, tá, essa afirmação do que Daniel está dizendo, e observe que ele está em oração. E por estar em oração, justamente na hora em que ele tinha que oferecer o sacrifício, no horário da tarde, é justamente nesse momento que Gabriel se apresenta para ele. Tá? Mas para quê? Para dar resposta para ele de algo que ele tinha recebido de Deus e não tinha o discernimento. E por não ter o discernimento, Daniel ficou preocupado e buscou entender isso de alguma forma através da oração. Justamente o fator da oração que vai levar os 21 dias de oração é justamente em questão disso, né? Em razão disso. Porque Deus dá para ele uma revelação e na revelação que Deus dá para ele, ele não consegue, ou seja, ter o discernimento. E sabe o que eu acho interessante, Wesley? O que eu acho interessante dentro dessa questão de Daniel não ter o discernimento é justamente porque quando a gente pega lá no primeiro capítulo, quando eles estão chegando para Babilônia, estão tomando aquela iniciativa de não se assentar à mesa, comer legumes e tal, e fazem isso por 2 anos, até que finalmente eles têm que se apresentar diante do rei, e o rei vai ver que em todo o império babilônico não tinha ninguém igual àqueles 4 mancebos, né? A saber, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E dentro desse contexto, a Bíblia ali, a história vai dizer para nós, né? E a Bíblia vai assegurar para nós que Deus deu para eles o quê? Sabedoria, né? Conhecimento. Só que a Bíblia vai dizer que para Deus, para Daniel, Deus deu algo a mais, né? Além de sabedoria, além de conhecimento, Deus deu para ele o discernimento em forma de inteligência para discernir as coisas que Deus queria revelar. Então, Daniel, ele recebeu o dom do discernimento. Tá? E por ter recebido o dom do discernimento, essa revelação que ele não consegue entender vai deixar ele em polvorosa, preocupado, porque ele busca, ele não tem o discernimento. Ele cava e ele não tem o discernimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai orar. E quando ele vai para a oração, ele vai estar orando durante esses 21 dias, buscando justamente o quê? Resposta para a revelação que ele não tinha discernimento. E quem vai trazer o discernimento para ele é Gabriel. Entendeu? E aí o capítulo 9 ele é muito lindo, muito lindo. Tá? E o capítulo 10 assevera todo esse contexto da história de Daniel, porque ele está buscando justamente o quê? Entender aquilo que Deus havia falado com ele. Eu peguei o versículo que vai dizer que Gabriel desceu justamente na hora do sacrifício da tarde. Só que para eu entender o versículo de número 21,
eu preciso continuar a minha leitura e eu vou observar que as 70 semanas de Daniel, elas vão estar seguidas no versículo de número 1, do capítulo 9. Tá? Quando você vai para o capítulo 9, no versículo de número 1, o que você encontra lá? Daniel está preocupado com uma revelação que recebeu e, por não ter tido o discernimento, ele começa, então, a ser movido pelo desejo. Que desejo é esse, Wesley? Desejo de saber o que é. E aí ele vai entrar em um processo de oração. À medida que ele entra nesse processo de oração, tá? Ele vai expressar toda a razão de como ele se sentia e como o povo estava. Então, antes de eu começar a falar literalmente sobre essa questão, Daniel, na sua oração, é muito importante a gente lembrar isso. Quando a gente pega Daniel orando, na oração que ele está fazendo, ele vai asseverar 7 realidades. Primeira dela, Daniel reconhece que o Senhor é Deus, olha só, que o Senhor é Deus que guarda a aliança. 2, ele confessa, dizendo, pecamos em iniquidades. Número 3, não ouvimos teus profetas. Olha que coisa. Número 4, ele se dobra. Tua é a justiça e a confusão do mundo. Olha o que ele está dizendo. O Senhor é justiça, mas o povo está confundido, e eu também. Então, no número 5, ele vai assumir que está confuso juntamente com o povo. Estamos confusos. Número 6, seu é o perdão e a misericórdia. Olha aonde ele está apelando para o perdão e para a misericórdia de Deus. E no número 7, isso tudo extraído dentro do versículo, ele vai dizer, ele vai confessar mais uma vez, dizendo o seguinte, transgredimos a tua lei, então, por causa disso, Daniel vai pedir que Deus atenda às suas orações. Tá? Pastor, por que o senhor falou isso? Porque eu preciso entender por que Gabriel aparece. Ou seja, Gabriel não aparece simplesmente porque Daniel está orando. Havia uma preocupação dentro do império. E essa preocupação estava voltada e focada justamente no povo de Deus que estava lá dentro. Então, Deus aproveita o cenário para dar a Daniel revelações concernentes ao passado, o presente e o futuro. Olha que coisa linda, hein? Deus aproveita o cenário para dar a ele revelações que envolvem presente, passado e futuro. Para ser mais exato, o presente e o futuro. Tá? Quem vai tratar de passado com maior propriedade é João. João, no livro de Apocalipse, ele vai tratar com uma propriedade maior de passado, presente dele e futuro. Então, por isso que existe essa ligação muito forte entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Né? Costuma-se dizer, dentro da linguagem teológica, que o livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, por conta das revelações, né? Por conta das revelações que são muito parecidas, às vezes, com as de João. Entendeu? Só que Daniel recebe uma ordem de Deus, sela, fecha o livro. E aí Deus vai usar João lá no futuro para fazer isso. Tá bom? Isso é só uma préviazinha para a gente engajar aí, pegar fôlego e entrar justamente naquilo que a gente precisa falar. Versículo de número 24. Para eu entender o versículo de número 21, onde Gabriel desce, conversa com ele, a questão é o versículo 24. Lê para a gente aí. Calma aí, só um instante. Pastor, dá uma lida aí que levaram minha Bíblia daqui. 24. Vamos lá. Levaram minha Bíblia daqui. Calma aí que eu vou pegar. Mas vai lendo aí que eu vou pedir para trazer aqui para mim. 9:24. Vamos lá? Vamos ler? Uhum. Está escrito assim, ó. 70 semanas, com muita calma. Com muita calma. Uhum. 70 semanas estão determinadas. Olha que coisa. Pegou? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem está falando isso para ele é Gabriel. Gabriel está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu
povo. Aí eu começo a entender o motivo da oração dele. Entendeu? Ele ora antes, óbvio. Mas aí veja bem, quando ele está dizendo 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ou a santa cidade, vírgula. Então aqui eu já tenho dois alvos direcionados da profecia, né? Do segredo das 70 semanas. Quais são os dois alvos de início aqui? O povo e a e a cidade. santa cidade. Exatamente. Agora eu te pergunto, por que a cidade de Jerusalém? Porque a cidade estava em ruína. Ruínas. Né? A cidade estava em ruína. A cidade estava em estado caótico. Entendeu? Ou seja, quem deveria estar reconstruindo não estava. Isso aqui vai levar muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, quando Zorobabel volta em 538, 39, ele recebe carta para voltar e trazer o povo. Logo, alguns anos depois, parece que é tudo seguidos, né? Esdras vem, mas o tempo de Zorobabel e Esdras é gigantesco. Está aproximado aí quase 60, 70 anos de diferença. E aí Esdras, quando Esdras chega, ou seja, o que deveria ter sido reconstruído não foi, só o templo estava reconstruído, a cidade continuava em estado de caos, e aí Esdras vai cuidar justamente da espiritualidade do povo, vai trazer de volta o conceito da lei, vai ensinar, ou seja, ele está preocupado com o ensinamento, ele está preocupado com a vida espiritual do povo. E eu costumo até dizer que de que adianta ter templo se não tem espiritualidade? De que adianta ter um templo se o povo não está nem aí para o templo? Ou seja, continuavam fazendo o que eles queriam. Então, Esdras vem para restaurar a espiritualidade. E aí, no ano 444, já outra diferença entre Esdras e Neemias. Neemias vem no ano 444. Quando ele vem e vê a sua cidade. Olha, isso aqui é importante demais. Ele vê a cidade de Jerusalém em ruínas. Portas queimadas, muralhas caídas, tem um templo, tem espiritualidade. O povo está se voltando, mas a proteção da cidade estava em ruína, que eram as muralhas e as portas. Ou seja, a cidade ainda continuava em estado de caos. E aí Jeremias, quando chega, ele vai começar a reconstruir o quê? Os muros, né? Então, é importante, Wesley, a gente olhar para esse cenário que vai envolver esses três líderes religiosos, mas por quê? Porque a profecia de Daniel aqui está dizendo o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Olha só, para fazer cessar a transgressão, e para pôr fim aos pecados, e para fazer reconciliação pelas iniquidades e introduzir a justiça perdurável e selar a visão e a profecia e o santo dos santos. Olha que coisa. Esse versículo aqui, meu amigo, é o versículo que vai dar base para a gente falar das 70 semanas. Por quê? Porque 70 semanas estão determinadas. Esse aqui é o reflexo daquilo que a gente precisa. Então, quais são os pontos importantes que a gente observa dentro desse versículo, meu amigo? Primeiro, havia o quê? Transgressão. Na oração, Daniel está dizendo que o povo está confuso, sim ou não? Sim. Por que ele está dizendo que o povo está confuso? Porque o povo não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, embora estivesse em cativeiro. Independente de estar em cativeiro, eles tinham uma obrigação de viver a lei de Deus. A gente pega isso pelo próprio Daniel. Mudaram o nome, mudaram a identidade dele. E ele, negativo, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Só que o povo não estava conseguindo fazer isso. É prova tão clara, tão concreta, que no tempo de Esdras, Esdras vai mostrar para a gente com toda a propriedade que o povo estava
E o povo que já, para você ver o mau costume como que era. Que eles trouxeram esse mau costume para ele, e agora, mesmo estando em casa, eles estão se misturando. E aí eles são obrigados a, ou seja, por eles mesmos. Eles não obrigam ninguém, nem Deus obriga ninguém. Isso é uma coisa que vai partir deles. Eles vão se sentirem obrigados, em obediência a Deus, em amor a Deus, de largarem tudo que eles trouxeram como bagagem, casamentos que fizeram, famílias que constituíram, eles largaram tudo para ser fiel a Deus. Então você vê que eles trouxeram bagagem, e eles estavam vivendo em bagagem. Bagagem de quê, pastor? Pecado, de erro, de transgressão. E qual é o segredo, então, desse versículo? Vamos lá, olha o que o versículo vai dizer. Para cessar, a transgressão, dar fim ao pecado, trazer, para expiar a iniquidade, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo Lugar. Esse versículo é lindo. É lindo. É lindo. Qual é o objetivo das 70 semanas? Fazer todos esses 6 elementos aí acontecerem. Essas 6 citações aí acontecerem. Amém? Eu vou abrir aqui um espaço para a gente continuar, senão eu vou ficar falando aqui a live toda e não vai falar nada. E ninguém vai perguntar também. Amém? Bom, eu dei aqui apenas uma prévia. Fala. Sim. Alguém fez uma pergunta ali. No momento, estamos vivendo a 69ª semana? Exatamente. Estamos no hiato, na verdade, né? Tá quase bom. Vamos melhorar isso aqui. O contexto vai dizer que haverá 7 semanas, né? Ele vai dizer aí com muita propriedade. 70 semanas cumprirão todas, em 70 semanas se cumprirão todas essas coisas. Então a gente observa que todas essas coisas que estão ali citadas, separadinhas, bonitinha, elas têm um tempo para acontecer. Não é assim, acontece de uma hora para outra. Não tem um tempo. Tem um tempo. Tá? E aí o versículo vai terminar declarando que em 70 semanas todas essas coisas haveriam de ser cumpridas ou haveriam de acontecer. Não é? Então, esse é o objetivo das 70 semanas. Para a gente responder a pergunta do camarada, né, a gente precisa primeiro entender esse conceito de 70 semanas. Vamos lá. Mudando um pouco aí, Gabriel se encarregou de informar que as 7 semanas, pega isso. Se alguém estiver anotando, segura isso aí. Que as 70 semanas, versículo 24, parte A, tem 7 semanas. Não é? Me ajuda aí. 7 semanas, não é isso? Isso. No 25 já diz isso, né? Depois ela tem o quê? 62. 62 semanas. Semanas. Isso. E no final ela vai ter o quê? Uma semana. Então nós temos dentro das 70 semanas 3 períodos, sim ou não? Sim. Nós temos uma semana de 7 anos, não é isso? Quer dizer, 7 semanas. Período nós temos uma semana de 7. Isso. Uma semana de 7 semanas. Nós temos 62 semanas. E nós temos, então, uma última semana. Vamos melhorar isso aqui. As 7 semanas, tá? Que é o primeiro tópico aí que a gente separa das 70, a gente precisa compreender que as 7 semanas, ela vai se iniciar aonde? Quando é que ela se inicia? Quando é que elas começam, praticamente dizendo? Vamos lá. A gente precisa ter muito tato. 7 semanas, no primeiro período, Wesley, a gente sabe que uma semana ela é composta de quantos dias? 7 dias, 7. É isso? Se uma semana é composta de 7 dias, a palavra hebraica Hafed, traduzida como semana em Daniel 9, 24 a 27, vai significar literalmente 7 semanas. 7 semanas. 7 semanas. Ou seja, se a palavra vai dizer para mim que o primeiro conceito são 7 semanas vai dar para mim exatamente
62, não, 49, não é isso? Me ajuda aí. 49 anos. Não é isso? 49 Isso. anos. Tá? Então, essa primeira semana, ela vai ter 49 anos para se cumprir. Para se cumprir. Só que a gente tem um problema aqui, Wesley. Eu vou responder a pergunta dele, mas a gente tem um problema aqui. Primeiro, quando o Zorobabel chega, parece que ali começa a contagem das 70 semanas. Parece, mas não é ali. Porque, veja bem, a descrição da liberdade que Ciro dá, quando Ciro está dando carta de liberdade ao povo, uma profecia é alocada e trazida a ele para que ele tome conhecimento. Na profecia que é trazida para ele, é dito que ele iria levantar o templo de Deus. Templo de Deus. Observe que na leitura que fizemos do versículo 24, Deus não está falando do templo. Deus está falando da cidade. Verdade. Se Deus não está falando do templo, parece que Deus não está preocupado com o templo. Por que Deus não está preocupado com o templo? Porque Deus já havia levantado Ciro para fazer esse papel. Qual era o papel? De obrigar que o templo fosse levantado. Então Deus não está preocupado com o templo aqui. Deus está preocupado com a cidade. Eu preciso ter muito cuidado com isso. Então, quando Esdras volta, quando Zorobabel volta, pensa-se, no momento que ele começou a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, muro não, o templo, começa a 70 semanas. Não começa. Aí a gente pensa assim, bom, se não começou com Zorobabel, o templo foi construído, Esdras veio e trouxe a espiritualidade, então começa com Esdras. Também não. Essa semana de 7 semanas aí, que é a primeira que aparece no contexto, ela vai se iniciar quando Neemias chega. Isso aqui é forte. Quando Neemias chega, Neemias vai levar exatos 49 anos para estar entregando a cidade pronta, com muralha pronta, com portões no lugar. Ele leva justamente esse período. Ou seja, quando Neemias chega, Neemias está preocupado com quem? Com a cidade. A profecia era para quê? Para a cidade. A profecia era para o povo e para a cidade. Ou seja, Deus então está falando aqui o quê? Leva-se 40 anos. Para pensar. No 50º ano, o quê? Festividade, não é isso? O ano do jubileu. Neemias termina no 49º ano a obra. Ele está louvando e exaltando ao Senhor em cima das muralhas. Está todo mundo exaltando ao Senhor, se preparando para o 50º ano, que é o ano do jubileu. Isso aqui é extraordinário. E aí vem o segredo. Qual é o segredo? Essa semana de 49 anos, ela dá uma pausa. Pegou? Ela dá uma pausa. Por quê? Qual era o objetivo dela? Reconstruir a cidade. Então, as 70 semanas, tem uma pausa. Na primeira semana dela, quando a gente dividiu aqui nos períodos, né? Bem claro. A primeira 7 semanas, né? Isso, nas primeiras 7 semanas. Ok. Isso aqui é muito o primeiro período. Isso, primeiro período. Tá? E aí vem as 62 semanas, né? 62 semanas. Tá? Quando é que as 62 semanas vai começar? Segundo os escatologistas, né, mais apurados do assunto, eles vão dizer que vai começar aproximadamente depois da festa do jubileu. Isso subtende-se que seja no ano 460 e alguma coisa, porque se Neemias volta no ano 400, perdão, se Neemias volta no ano 444 e ali começa a primeira semana, ele vai levar 49 anos. Se ele vai levar 49 anos, então isso vai dar para a gente uma data. Faz para mim a conta aí. Eu não estou conseguindo ver aqui. Quanto tempo levou? Deixa eu só ver aqui. É porque é ordem decrescente, né? Decrescente. Decrescente. Né? 390, 395, por aí. Nesse tempo aí, justamente quase entrando naquele período, lembra dos Macabeus? Sim, sim. Só que antes disso, começa praticamente a
a ser contado novamente. Lembra que está em pausa, né? Tem uma pausa. Não tem mistério, não. É mais ou menos como você pegar uma quantia, você está contando, você tem uma quantia X para contar. Você contou metade, parou, na manhã eu termino de contar. Aí você vai e conta mais uma outra quantidade, só que é muita coisa, você para e dá uma pausa. Eu preciso terminar a contagem. Então é mais ou menos isso. As 70 semanas tem esse período. Deu para entender? Então, a primeira Perfeito. semana, são 49 anos, eles vão iniciar a obra lá para o de alguma coisa, e quando eles vão, quando eles terminam a obra, passa-se um período, depois desse período, mais ou menos uns 2 anos, eles iniciam novamente a contagem. E daí vai entrar as 62 semanas, que é já começar entrando na pergunta do amigo. Tá? As 62 semanas, 62 semanas em uma semana, obviamente, né? Essa uma semana que falta vai completar as 69 semanas, que foi isso que ele perguntou, né? Se nós estamos na 79ª semana, não é isso? E, Então, vamos... já, ele fez outra pergunta depois, mas vamos responder essa primeiro. Cara, eu vou te mandar real. A pergunta dele é muito boa. Se nós estamos na 79ª semana, se você fizer as contas de 69 com 49, vai dar quanto? 69? Com 49. Ih, calma aí, tem que fazer a conta aqui que tá ruim. 69 mais 49? Isso. 69 49? 118. Ela está colocando aqui 118. Pega isso. Deixa eu melhorar aqui para gente. Vamos lá. 62 semanas, mais uma semana. Vai dar exatos, somando, as 70 semanas, que multiplicadas seriam 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. 490, não é isso? 490. Certo. Então, é isso. Se vai dar 490, a gente vai fechar o contexto geral. Se a gente vai fechar o contexto geral, a 70ª semana que meu amigo pergunta aí, observe, a 70ª semana foi justamente o período contado em anos, cuja soma é 483 anos. Pega isso. Esse período que começa, vamos lá, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Este é o tempo, segundo historiadores bíblicos, passado desde o tempo do decreto para reconstruir Jerusalém, até o tempo em que Jesus foi crucificado. A partir do momento que a cidade começa e tem o seu começa a ser reconstruída, começa a contar as 70 semanas. Primeira semana é contada, Neemias termina a obra. Quando ele termina a obra, passa-se alguns anos, recomeça a contagem de novo, e aí a gente vai ter um período de 300 e alguma coisa. Até o momento em que Cristo é tirado, a gente vai ter um total de 483 anos de história. Pega isso. A 70ª semana ela está relacionada a um período em que vai envolver os macabeus. Pegou? Vai envolver a história dos macabeus. Vai a história, a 69 semanas. Ela vai começar a dar ênfase ao período dos macabeus. Pegou aí? Tá bom. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô acompanhando. Então vai começar a envolver aí esse período dos macabeus, vai passar até a chegada do Império Romano. E aí, quando o Império Romano assume o comando, as nações estão em paz. É o momento de Cristo se manifestar. Quando Cristo se manifesta, ele vai vir todo o seu período de 33 anos de idade. Durante esse período, quando ele morre, ele é tirado, a 70ª semana para de ser contada, o Wesley. Aí fica um hiato até os 438 anos. Ou seja, Vasco. Do início da construção da cidade até a ascensão de Cristo, nós temos 483 anos. Tá? Lembrando que tem pausa aí. Tá? Por quê?
444 começa a reconstrução da cidade, em 49 anos, Neemias termina a obra. Se ele termina a obra em 49 anos, no 50º ano ele celebra um jubileu e a contagem só vai recomeçar depois do ano do jubileu. Ok? Ela começa a ser contada de novo. Ou seja, o que faltava começa a ser contado. Só que essa contagem que começa, ela vai terminar com Cristo em ascensão. No momento em que ele é tirado. Entendeu? Pegou aí a visão? Tranquilo. Pegou a visão? Quando ele é tirado, parou de contar, pausa de novo. Oi? Isso aí. Pastor, naquela hora que a gente estava falando sobre a soma das 62 semanas, né? Com as 7 semanas, né? É porque o pessoal pode ter ficado meio perdido. É que a gente só não fez a conta de somar 62 vezes 7, que daria 434, né? E mais as 7 semanas, que seriam... as 7 semanas, que vezes 7 daria 49, que nessa soma dá 483. Entendeu o que eu tô falando? Tô entendendo. Só para o pessoal acompanhar a gente, que o pessoal tá meio perdido. Deu a perceber o pessoal meio confuso. Mas Deixa eu tentar aqui, olha só. Eu tenho um quadro aqui, pena que eu não posso mostrar para o pessoal. Na primeira semana, com muita calma, para o pessoal entender. Primeira semana é igual a 49 anos. Eu acho que é isso daí. Não, não é isso daí não, é o outro. É isso daí. É isso. É isso daí, né? Primeira semana é igual a 49 anos. Pegou? Primeira semana é igual a... Essa é mesmo. Primeira semana é igual a 49 anos. Se o pessoal pegar isso aqui, fica fácil de entender. Tá bom? Pegaram a minha cola. O que a gente vai ter? Agora com muita calma. O que o povo vai ter nesses 49 anos? Esdras e Neemias, reconstrução de Jerusalém. Tá bom? Só que a contagem começa com a chegada de Neemias. Vê se o povo está entendendo aí com calma. Ok, tá tudo bem. Então, esse primeiro período, início da semana, a gente já conseguiu compreender. Não compreendeu? Sim ou não? Sim. Será que o povo compreendeu? Vamos lá. Bom, tá, tô botando a mãozinha aqui sim. Nessa primeira semana, a gente vai sair dela agora. Quando a gente sai dela, dá uma pausa. Não é isso? Aí vamos lá. Temos as 62 semanas citadas no texto, não temos? Isso. Vamos lá. As 62 semanas é igual a 434 anos. Tá bom? Eu peço perdão. Eu peço perdão aos amigos aí, porque eu já fui direto por 483. Esqueci desse detalhe. Eu voltei porque eles ficaram... Eu vi que o pessoal ficou meio botando dificuldade. A gente voltou, tá tranquilo. Agora tá bem tranquilo. Isso, vamos lá. Então, quando a primeira semana dá uma pausa, a gente entra na segunda, que é 62 semanas. Essas 62 semanas, eu estou bem calmo para a gente não se empolgar, é igual a 434 anos. Pegou? Vamos lá. O que acontece nesses 434 anos para eu entender? Vamos lá. Estas semanas proféticas, elas têm um novo objetivo. Qual é o novo objetivo dela, pastor? Revelar o Messias. Vê se o povo está entendendo. Revelar o Messias. Por que no meu celular não está aparecendo, não? Só no da tela ali que está aparecendo. Vamos lá. Revelar o Messias. Pega isso. Dar por encerrada as profecias do antigo pacto concernente à sua vinda. 2 fatores. Ok. Terceiro. Aí, no terceiro tópico aqui, a gente vai dizer que ela vai... Isso aqui é extraordinário. Olha só. Porém, ela se inicia, ou reinicia a contagem, ela se inicia depois da construção da cidade, onde o povo já está estabelecido. Pegou? Ok. Pega isso. Primeira leva com Zorobabel, segunda leva com Esdras, terceira leva de povos voltam com Neemias. Ou seja, todo o povo está em casa.
Fechou com o que o senhor estava falando, realmente. Entendeu agora? Ficou melhor, né? Realmente não foi o templo que ela inicia depois da reconstrução da cidade. Pegou? Ok? Pegou aí? Vamos lá. Perfeito. Então, essa segunda semana aí, de 62 semanas, tá bom? Ela automaticamente, depois que todo mundo está estabelecido, ela vai começar literalmente a ser contada. E vamos lá. O que a gente tem dentro dessas 62 semanas? Além de ser a revelação do Messias, o encerramento das profecias, o povo estabelecido, pega isso. Nós vamos ter também o ministério de Cristo agora, o ministério de Cristo. Ele vem, ele trabalha 33 anos, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, após 40 dias ainda na terra, vai ascender aos céus. Pega isso, que é muito importante. E aqui, presta atenção, por favor. Eu estou dando para vocês uma das melhores formas da gente entender as 70 semanas sem se perder no contexto escatológico que ela envolve. Porque senão a gente vai ficar confuso, e não vai entender nada. Tá? Então, estou dando para vocês uma deixa para vocês entenderem com muita facilidade. Isso aqui é fácil de entender. Então, dentro das 62 semanas, só para a gente recapitular, o objetivo, revelar o Messias, dar por encerradas as profecias do Antigo Testamento e o povo estabelecido. Temos ainda o ministério de Cristo, como eu disse, ele vem, ele trabalha 33 anos, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, após 40 dias, ainda na terra, vai ascender aos céus. Aqui, onde eu parei, aqui Wesley, as 62 semanas dão uma pausa. Pegou? Uhum. É mais ou menos assim. Eu cansei de contar, não quero contar mais, não vou contar amanhã. Pronto. Dou uma pausa na minha contagem. Então, as 62 semanas dão uma pausa na história da profecia. Por quê, pastor? Observe. O total de anos que nós temos agora, somando 49 com 434, vai dar, do momento que o dia chega para reconstruir, até o momento em que Cristo vai ascender aos céus, nós temos um total de 483 anos. Isso, somando tudo, tá? Somando tudo. Meu povo, presta muita atenção no que eu estou falando, tá? Para eu entender esse contexto, é justamente isso, tá bom? Eu preciso separar a primeira semana, entender a segunda semana, tá? E depois que eu entendo a segunda semana, eu somo tudo. Então, eu já tenho 483 anos de história. Aí surge a pergunta do amigo. A gente está na 79ª semana? Não. Calma aí. Por quê? A 79ª semana vai ser envolvida justamente aonde? Na grande tribulação. Deixa eu explicar melhor. Nós estamos vivendo hoje uma pausa. Sim ou não? Sim. A pausa que nós estamos vivendo é chamado de tempo da graça. Tempo da graça é chamado também de período gentílico. Tá? Fica a falar sobre isso, e verdade. esse período que nós estamos vivendo hoje pode até dar a entender que a gente entrou na 70ª semana. A gente pode até dizer isso. Entramos na 79ª semana. Só que a contagem está parada. Se a contagem está parada, então a gente tem o tempo da graça. O tempo da graça, tempo gentílico, a era da igreja. É isso. Tempo da graça, período gentílico, a era da igreja. Tá? Aqui eu coloco ali com muita calma. As semanas proféticas não contam até que a igreja seja arrebatada. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, ou seja, a contagem das 70 semanas está em pausa. Não está sendo contada. Por quê? Estamos vivendo o período da igreja, tempo da graça. Entendeu? Tempo da igreja, tempo da graça. Nosso tempo. Quanto tempo nós temos? Já 2.000 anos. Já 2.000 anos. Ou seja, a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Entra a grande tribulação. Quando chegar a grande tribulação,
A última semana do período, que aparece lá, uma semana de 7 dias, que são 7 anos, 7 dias, referente a 7 anos. Uma semana de 7 dias, que significa 7 anos. Ou seja, esses 7 últimos anos que faltam, Wesley, somados aos 483, vai me dar 490 anos, desde o período em que o povo saiu para reconstruir Jerusalém até a manifestação do anticristo. Ok? Só que para a gente melhorar isso aqui, há quem diga que a 70ª semana, que é a última semana, ela vai começar na segunda metade da tribulação. Não. Não. Vai começar no primeiro período de manifestação do anticristo. Porque são 7 anos divididos em 2 períodos. Né? São 7 anos divididos em 2 períodos que remete-se à tribulação. Então, são 7 semanas. Então, perdão, são 7 dias que são referentes a 7 anos que fecham o contexto. Tá bom? Então, vamos melhorar aqui. A grande tribulação, a última semana profética de Daniel, tem início ou reinício aqui, para fechar os 70 anos proféticos. Ok? Fechando os 70 anos proféticos. Ou seja, a tribulação, como a gente já sabe, ela vai se dividir em 2 períodos, tá? Mas isso não mexe mais com as 70 semanas, porque já fechou o contexto. Quando terminar a grande tribulação, as 70 semanas que foi profetizada por Daniel, fechou o pacote. Aí chega o milênio. Milênio está dentro da grande... Não, não está. Milênio é outra coisa. É outra história. É outro período. Agora eu te pergunto, deu para entender? Perfeito. Dessa forma? Perfeito. Só para deixar o pessoal mais tranquilo, ou não mais tranquilo, né? Dos 3 períodos que são divididas as 70 semanas, vamos só recapitular com eles. O primeiro período, 7 semanas, correto? Que correspondem a 49 anos. O segundo período, 62 semanas, que ela foi esse segundo período ele finaliza no ápice da ascensão de Cristo, correto? E 62 semanas vai corresponder a 434 anos, somados aos 49 que se passou, 483. Então, pessoal, só falta uma semana agora. Só falta uma semana, que é o período de 7 anos, que vai ser da grande tribulação. A gente poderia, aliás, nós poderíamos afirmar que a contagem de Deus das 70 semanas não seria necessariamente para a igreja, gentios como nós, mas sim para judeus. Em que sentido que eu vou falar isso? Porque a grande tribulação, ela não seria, abre aspas o que eu vou falar, para nós, mas vai ser, para quem não, para nós não, está repreendido, para quem não subir, correto? Então, assim, mas sim um tratamento, a grande tribulação será um tratamento de Deus para com o seu povo. Os israelitas, né? Só que, infelizmente, a câmera virou. Mas, infelizmente, o povo não quer, não vai ter, né? Até o momento do ápice do arrebatamento, alguns não terão um compromisso com Deus e não serão arrebatados. A câmera do senhor virou para o outro lado. Não está pegando o senhor, não. Por que ela virou? Então é nesse... Aí, perfeito, perfeito. Voltou? Então, só para todo mundo começar... O pessoal está entendendo... Eu acredito que estão entendendo aí. Se alguém tiver dúvida, pode fazer a pergunta aí. Mas os 7 anos de grande tribulação, né, no caso, ou que alguns dizem, né, que os primeiros 3 anos e meio é de tribulação e os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação, né? A magma, né? Que seria o momento de tormenta, o momento em que o povo vai provar da ira de Deus, vamos botar assim, né? Porque Deus vai permitir o anticristo se manifestar mesmo para quebrar as nações e etc. Tá me ouvindo, pastor? Tô vendo. Então, nesse sentido... Oi?
Tô te ouvindo. Nesse sentido, voltando, só faltou uma semana agora, gente. Em outras palavras, de 70 semanas que Daniel dá em revelação, ele tem em revelação, que é para o fim, vamos botar assim, né? Para o fim, praticamente, da igreja na terra, do povo, que Deus vai chamar o povo de volta, é aquela coisa toda, que aí vem o reino milenar, etc e tal. Nessas 70 semanas, que o reino milenar depois disso, só falta uma agora. E como o senhor bem disse, está pausado. Está pausado. Estamos no momento, né, gentílico, no momento em que Deus está dando esse espaço, acredito assim, para a pregação do evangelho, para que os povos sejam alcançados. É o tempo da graça, né? Pois é, da graça. É o tempo da gente pregar mesmo, né? Continua. E aí, dentro desse tempo da graça que a gente está vivendo, dentro desse período que a gente está passando de pregar o evangelho, de fazer isso, alguns podem se culpar, ou alguns podem, infelizmente, pensar, por que Jesus não veio arrebatar a sua igreja ainda? Tem alguns contextos que a gente pode usar, tipo, o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. E a gente fica pensando, mas Jesus, alguns, eu vejo, pastor, alguns até orando, né? Algumas pessoas até orando e dizendo, Senhor, volta logo. Jesus vem logo arrebatar a sua igreja, não aguento mais. Ok, mas seria injusto. Imagina que nós estamos sentados num avião, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Um avião. E a aeromoça, ou quem for né, a pessoa que está servindo lá o lanche, ela vem servir nas primeiras fileiras. Ok? A comida é igual para todo mundo. Vem servindo nas primeiras fileiras, vem servindo a galera. Chegou no meio, o lanche acabou. Ela tem que voltar à cozinha, preparar o restante e voltar para entregar para o pessoal que está no final da fila. Que está lá para trás. Só que a galera que já comeu, tá assim, vamos pousar o avião, encerra logo o expediente. Não seria como dá o nome? O egoísmo da nossa parte? Já comemos. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Já comemos. E agora eu vou pedir para Jesus, para a aeromoça parar. Eu volto agora para a igreja. Muitos da igreja hoje, muitos, não vou julgar todos não tem pregado o evangelho e tem orado para Jesus voltar logo. Seria, eu acredito que um egoísmo da nossa parte de ainda não ter todos os povos ter sido alcançados, certo? Todos os povos serem alcançados, e a gente está pedindo, Senhor, volta logo, calma. Eu acredito que esse espaço de tempo que Deus deu, desde a ascensão de Cristo, né, esse foi assunto aos céus, até o período que ele vai vir arrebatar a sua igreja, esse período enorme, quem está retardando esse período somos nós mesmos. Em não pregar o evangelho, as igrejas que eu não tenho como pregar no Cazaquistão, mas tem como a igreja enviar o missionário para o Cazaquistão. Entendeu o que eu estou falando assim? Nesse sentido? Então, nessa questão, quem está, eu falando assim, nosso, no mais bruto da situação, tá? No mais chulo e bruto, quem está retardando a 70ª semana de acontecer, somos nós. Exatamente. Agora vamos lá. Você falou uma coisa interessante. Só falta uma semana. Não é isso? Só uma semana. Eu não sei se o pessoal entendeu, mas eu vou ler aqui algo para eles aqui, que é muito importante. O que a gente fez? A gente dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Isso aqui ficou muito claro. Claro. Né? Ficou muito claro. A primeira semana, de 7 semanas, vai dar um total para a gente de 49 anos. Segunda semana, que são 62 semanas, vai dar um período para a gente de 434 anos. Tá? Sendo que esses 434 anos, eles vão ser somados aos 49 do primeiro período. Quando eles são somados aos 49 do primeiro período, a gente tem um total de 483 anos. Como você disse, está faltando uma semana
para completar 490. Entendeu? Ou seja, enquanto esta última semana ainda não inicia a sua vontade, como você bem disse, e eu afirmo e confirmo e corroboro com baixo, dizendo que nós estamos vivendo a era da igreja, o tempo gentil, o tempo da graça, o tempo da pregação, o tempo da oportunidade, como você bem diz aí, é o momento da gente despertar, da gente acordar e começar a falar aquilo que o Senhor deixou para a gente fazer. Né? A missão que ele deu é muito importante. Tá? E à medida que a gente faz isso, tá? A gente fechou esse contexto bonito. Isso que eu fiz aqui é uma forma muito simples de você entender as 70 semanas de Daniel sem precisar se perder no conteúdo escatológico. Como eu disse para você, se eu começar aqui a entrar na primeira semana, 49 anos, Neemias estava lá no palácio, e Neemias recebeu um parente dele, Ananias, falou com ele que o povo estava em miséria, ele chorou, foi orar, pediu ao rei, o rei deu graça, ele desceu, e tal. Isso confunde. E se eu pego a segunda semana e vou dizer, depois que o templo, depois que a cidade foi edificada, comemorou-se a festividade, e começa a contar de logo em seguida. Ou seja, o que a gente vai ter aí? Eu apresentei, a gente vai ter a revelação de Cristo, o cumprimento do Cristo. E aí, tudo isso chama a gente para pregar, para falar, para anunciar. E a gente perde e acaba confundindo a cabeça da pessoa. Então, se a gente olha para as 70 semanas da forma como a gente apresentou aqui, simples, clara e bem coesa, não confunde, e dá para você entender. Bom, você nesse período, a primeira semana de 7 semanas refere-se ao tempo em que ninguém chega, reconstrói os muros da cidade, reconstrói a cidade, ou seja, isso levou 49 anos. Comemorar a festa do jubileu, quando terminou a festa do jubileu, começou a contagem de novo. A contagem começa e vai terminar com Cristo, sendo ascendido aos céus. Parou de contar ali. Quando parou de contar ali, Cristo já havia estabelecido a igreja, já havia lançado a pedra fundamental. Ou seja, a partir daquele momento que deu pausa, começa o tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo da era gentil, o novo tempo. E aí, essa contagem está parada. Só que nós hoje, Wesley, meu amigo, nós estamos vivendo, como nós falamos ontem, chamado princípios. E eu quero trazer aqui um assunto muito importante, que ontem tu fez uma afirmação e uma pergunta em cima de tudo. E o anticristo, se possível, enganaria até os escolhidos. Né? Nós temos duas realidades aqui. A primeira delas é que hoje, no princípio de dores, a gente vive no meio de falsos cristos, falsos profetas, elementos que, de alguma forma, eles tentam deturpar o conceito cristão, e a gente vai ver isso desde a época que Paulo escreve para os crentes da Galácia. Quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo, ainda que um de nós mesmos, que são um anjo do céu, e vos pregue outro evangelho, além desse que nós já pregamos, seja anátema, ou seja, não creia, não acredite, é maldição, isso não vem de Deus. Então, naquele período, quando Paulo faz isso, Paulo já estava enfrentando os chamados gnósticos, tá? Os chamados senhores do conhecimento, os homens da gnose do conhecimento, e esses elementos deturpavam a doutrina, bagunçavam a cabeça do povo. E aí, deste período para cá, o que a gente tem visto? Falsos profetas, falsos cristos, Henri Cristi, né? Reverendo Moon se declarando o Cristo e dizendo que a sua esposa é o Espírito Santo. Esse louco que apareceu aí, que nós mencionamos aí, tal de Marcelo Luiz Miranda, o 666, Pastor. do Cristo. Sim. Pastor, tá dando 10 segundos para terminar a live. Derruba e monta outra. Então, pessoal, vou entrar em outra aqui para finalizar, ok? Vai derrubar, eu vou entrar de novo.